Boa noite, bom dia, Shabbat Shalom, Shavua Tov, Mashiach Now. A pergunta é: voar alto ou voar baixo? A resposta, sem suspense, é voar alto. E devemos procurar conseguir voar alto. As águias voam alto. Mesmo ou principalmente quando tem uma tormenta, uma tempestade, enquanto que os passarinhos se escondem, as águias vão alto. E a gente, hoje, cada vez mais temos condições de voar alto. Está ligado com a Paraxá que a gente está nessa semana, tanto fora de Israel como em Israel. Fora de Israel a gente está em Nassó e em Israel em Beloterra. Os dois temas estão ligados com voar alto. Né? Nassó quer dizer levantar, elevar mesmo a cabeça. Nassó é Gam Etrosh. Nassó é Etrosh. A gente vai levantar, elevar mesmo a cabeça que já está em cima. Beloterra é a gente elevar e fazer subir a chama, também é levantar. Levantar para voar alto. Há pouco tempo atrás eu estava no avião voando com minha esposa, ela estava observando, reclamando que o avião estava voando muito baixo, né? Que ela não estava acostumada, estava achando estranho, curioso, por que voar tão baixo. E a verdade é que quanto maior a potência do avião, mais alto ele voa também. Mas para voar alto tem que poder voar alto. Essa é a questão, que a gente vai explicar um pouco mais agora, baseado numa Sirá do Rebbe, de 1991, há 31 anos atrás. É uma época muito especial, porque foi a última época que a gente ouviu o Rebbe diretamente aqui, falando sobre esses temas. Então, é certamente uma orientação para essa época de ocultação, de escuridão, de dificuldade, de como a gente deve se comportar. E óbvio, né, o meu tema preferido cada vez mais, e que deve ser de todos, o Rebbe, principalmente nessa época, falava e fala muito sobre Mashiach. Então ele liga essa época que está ligado com Parashat Bamidbar, que terminou, com Hag HaShavuot, que a gente está na saída, né, no dia seguinte à festa de Shavuot, que a gente recebe a Torá, e está ligado com a semana inteira, porque Shavuot, assim como Pesach e Sukkot, que são os 3 regalim, ele tem um período, só que Shavuot ele fica oculto, né, que é o Tashlumim, que poderiam se levar ainda sacrifícios no templo na época do Beit HaMikdash, assim como Hol HaMoed, Pesach e os últimos dias de Pesach, e Sukkot e os últimos dias de Sukkot. Então, a gente está ainda na esteira, na sequência da festa Shavuot, quando o Rebbe falou isso pela primeira vez, e agora começando a semana de Parashat Nassó, como eu falei, Beloterra em Israel. Essa época que a gente está vivendo agora, e no mundo inteiro essa época pré-messiânica ou já messiânica, que a gente começa a perceber o quanto já estamos voando alto. Eu recebi alguns jovens aqui em casa, aqui no Shabbat, e fiquei surpreso, feliz. Não deveria estar surpreso, mas fiquei feliz em ver um jovem antenado, ligado no mundo. Provavelmente lê jornal, recebe mensagem no WhatsApp falando como o mundo está melhor. Isso dá muita esperança. Você ouvir de um jovem, né, olhando com olhar positivo, sendo que certamente são os que estão mais sofrendo, né, com a pandemia, com o que está acontecendo no mundo, porque não tem ainda uma experiência, uma vivência, uma cabeça feita
pronta para aguentar. Mesmo os mais velhos, os adultos, experientes, têm sofrido, têm sentido as mudanças que aconteceram no mundo, né, com esse isolamento, com as questões de saúde, com perdas, com dificuldades, com esses ciclos econômicos malucos e com guerra, etc. E jovem mais ainda porque ainda não tem toda essa experiência e a falta de... não tem ainda uma plenitude de socialização, de bem-estar, de tranquilidade para poder viver nesse mundo de menos contato, menos presencial, né? Menos social, com menos eventos em todos os sentidos. Então dá muita esperança perceber isso no jovem. E realmente está melhorando e a gente está cada vez com mais condições de voar alto, né? Com tecnologia, com processos, com conhecimento, com a evolução do mundo inteiro. Isso é uma coisa interessante porque o mundo está pronto para isso. O que há pouco tempo atrás era fora de série, era impensável, era difícil ou caro, né, de conseguir falar com o outro lado do mundo em tempo real, ou de conseguir gravar um vídeo e deixar publicar o vídeo, ou de um ponto vender para um território enorme e para uma população gigantesca, de conseguir atingir um número muito grande de pessoas em pouco tempo, essas reviravoltas e mudanças, tudo isso faz parte das condições novas do mundo que foi preparado para que a gente possa voar cada vez mais alto. Então, a base que o Rebbe vai falar que foi interessante quando o Rebbe participou, inclusive, de um encontro de Torá, no Kinos Torá, uma reunião, e o Rebbe falou sobre a ideia que está escrito, né, a profecia de que Torá Hadashah Meiti Tetze, que vai sair de Hashem uma nova Torá. É óbvio que, lembrando e frisando, não é esse o ponto principal, que quando se fala uma nova Torá, é uma renovação da Torá, porque a Torá não vai ser trocada, não vai ser revisada, não vai ser alterada em nenhum ponto, nem acrescentada, mas é uma nova luz, uma nova dimensão que está ligado com esse voo alto também. Essa capacidade que mais vai vir de Hashem, isso, enquanto que o voo alto somos nós que vamos pilotar e vamos cada vez mais atingir esses níveis elevados, ligado com o Nassó, com o Beloterra, com a gente está crescendo e vendo o mundo de uma forma mais elevada, superior, sem ficar impressionado e diminuído, né, com tudo que acontece. Né? A gente assumir, cada um de nós, o seu papel insubstituível, importante, fundamental de cada um de nós, na grandeza que cada um de nós tem. Aproveitando para falar uma coisa interessante que eu vi na semana do Alter Rebbe, que tudo que está ligado com santidade, com bondade, está ligado com crescimento. Lashem Agdullah. Para Hashem está ligado com a grandeza, com o crescimento, com a expansão, com o voar alto. Né? E também, baseado nisso, a profecia de que Hashem vai nos levar nas asas da águia, né? Que não só voa alto, como também tem asas para voar. E a gente deve ter essas asas para voar. Então, um dos pontos que fala sobre essa nova Torá, que é uma renovação do que já existe, e está ligado não com
uma mudança no próprio objeto, mas sim numa visão mais ampla da realidade. Então, eu diria que, por exemplo, a gente vive num mundo hoje em que a gente está com uma visão teleobjetiva, né? Então que se vê uma parte mais reduzida, né, do nosso horizonte, né, assim, mais perto, mais específica, e que engloba só esse perímetro, essa área que está aqui. Se consegue ver só isso aqui. Mas então que quando o Mashiach chegar, e já agora, se Deus quiser, a gente vai poder ver uma grande angular em que se percebe muito mais do quarto, do ambiente que está em volta da gente. Então, essa é a ideia, que aí você consegue ver muito mais que você não consegue ver agora. E quando você voa alto, né, que é a metáfora que a gente usou, você consegue ver também de uma forma muito mais ampla. Né? Você vê menos problemas que eles ficam pequenininhos, né, lá embaixo, e você vê o mundo de uma forma mais global, mais geral, que a gente está, de um certo modo, né, ou de todo modo, sendo obrigado, por bem, a perceber, né, essa interligação, essa integração. E quando se diz sobre um revés da globalização, não existe isso, não tem como voltar atrás. Pelo contrário, cada vez mais essa globalização em relação a tudo, né? A gente conseguir espalhar o conhecimento de Hashem, a gente conseguir usar, ter essa amplitude no mundo inteiro e de recursos, de tecnologias, de conhecimento, de pessoas. Né? Eu mesmo, né, na empresa, a gente trabalhando com pessoas que são da Índia, da Ucrânia, Estados Unidos, vários lugares do Brasil. Então, essa é a ideia, né, que não é nova, né, da globalização, mas cada vez mais permeando o nosso dia a dia. A gente está podendo ter contato e expandir e se ligar, né, no mundo como um todo. Então, voltando ao ponto muito interessante, eu vou tentar dar um resumo, é um assunto bastante complexo. Quer dizer o seguinte, o Rebbe fala sobre duas mudanças principais que vão ter com essa nova Torá. Uma delas é que vai ter um banquete, é interessante porque está ligado a comer, alimentação, e é um banquete reservado para os justos, para os sadiquim, que somos todos nós, e que a gente vai comer da carne de um peixe grande chamado Leviatã, que é separado para a gente, e do Shorabar, né, que é um touro, é um boi, ou pode ser um búfalo, não acredito que não, mas quem viu minha foto de perfil, né, depois que eu fui para a Ilha de Marajó, tive a oportunidade de estar em cima de um búfalo na água, foi uma experiência bastante interessante. E que como é que vai ter uma briga, né, uma luta, digamos assim, entre um espetáculo da luta do Leviatã com o Shorabar, desse peixe muito grande com esse touro, e o Leviatã com a sua babatana vai degolar o Shorabar, e o Shorabar também vai ter tempo antes disso de segurar e estrangular e terminar com o Leviatã. E a gente vai comer da carne dos dois. E a pergunta que é feita é como é que pode uma xerritá, um abate como esse ser permitido, enquanto a gente sabe que a faca tem que ser super afiada, que ela não pode ter serra, que tem que ser um movimento rápido, linear, contínuo, e como é que pode se cortar com uma barbatana de um peixe. Então essa é a primeira questão. E a outra questão é que quando o Mashiach chegar, está explicado que tem duas visões, duas escolas, Beit Hillel e Beit Shammai, e que a maior parte das decisões rabínicas são de acordo com a casa de Hillel, que são mais lenientes,